Uhum. Mas deu tudo certo. Bom, meninas, primeiro eu quero dizer boa noite e dizer em nome do Grupo Sonhe, né? Meu nome é Isabela, eu sou médica oncologista do Grupo Sonhe. E estou aqui hoje tendo a oportunidade de conversar com vocês três ao mesmo tempo. Eu tenho a oportunidade do meu dia a dia compartilhar da minha rotina com vocês e com certeza vocês são pessoas que agregam e contribuem muito com a minha formação técnica e como pessoa. Uhum. Então, realmente é muito incrível estar aqui com vocês hoje. Realmente faz todo sentido essa live, que a gente vai conversar sobre humanização, sobre o cuidado de enfermagem, sobre o cuidado da assistente social ao paciente oncológico. Faz todo sentido que seja com vocês. Então, obrigada por aceitar o Maravilhosa. convite. E aí eu queria começar essa live, na verdade, eu queria que vocês se apresentassem, né? Dizer de onde que vocês são, o nome de vocês, a formação de vocês, onde vocês trabalham. E aí, já colocando um desafio, eu queria saber como que vocês foram parar na oncologia. Como que foi esse caminho? Quem começa? Eu começo? Pode começar. Meu nome é Ana Beatriz, mas no hospital, tanto para os médicos como para os pacientes, eu sou a Bia, assistente social. Eu já tenho 13 anos de formada. Eu tenho aprimoramento em serviço social e saúde e envelhecimento, mestrado em gerontologia, sou formada há 13 anos e estou no Santa Teresa há 8 anos. E a oncologia entrou no meu caminho, talvez pela entrada do sonho dentro do Santa Teresa, e virou uma paixão. Eveli? Boa noite, parabéns, Bia, pelo seu dia de serviço Obrigada. social. Meu nome é Eveli, sou enfermeira executiva no Hospital da PUC, tá? Trabalho atualmente lá, vai fazer 15 anos na instituição. E eu fui parar na oncologia porque eu queria buscar uma área de especialização. Aí vi vários campos, tudo, e no fim eu fui para a área da oncologia, no qual eu me apaixonei e estou atualmente até hoje. Na instituição como Não foi amor à especialista. primeira vista, mas foi um amor Não, verdadeiro. exatamente. A oncologia ganhou meu coração, sem querer. Aí. E você, Luma? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luma, eu sou enfermeira, eu sou formada há 6 anos. E os 6 eu tô na oncologia. Eu fui para oncologia, eu fiz meu aprimoramento na Unicamp em oncologia, me formei, depois fiz meu aprimoramento. E quando eu fui conhecer a oncologia, eu tive um problema até familiar, né? Foi minha avó. Minha avó foi diagnosticada um pouco tarde. E eu peguei a oncologia, assim, a oncologia escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe a oncologia. A gente entra para trabalhar na oncologia, a gente nunca mais sai. E realmente é muito amor mesmo. E eu tô há 6 anos e possivelmente não vou sair. Eu acho que é importante a gente começar falando um pouco sobre isso, né? Porque nem sempre a oncologia é uma área que a gente olha no nosso dia a dia com aqueles olhos que brilham no primeiro momento, né? Mas com certeza todo mundo que trabalha nessa área carrega esse brilho no olhar. Mas às vezes no primeiro momento pode causar uma sensação de insegurança, de incerteza. Às vezes a gente ouve alguns comentários de que é uma área triste. Então, realmente existem muitos desafios, né? Tanto na nossa formação profissional, quanto no começo dessa rotina. Mas o que a gente sabe é que lidar com o câncer realmente é desafiador. Eu acho que é o nosso maior desafio diário, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Mas o fato da gente ser uma equipe multidisciplinar faz com que a gente consiga atender o paciente em todas as suas necessidades. Então, a gente conseguir olhar para o paciente como um todo. Então, olhar ele como uma pessoa, como um integrante de uma família, como alguém que tem que adaptar a sua rotina para poder fazer o tratamento, como
entender o impacto que aquele tratamento está tendo na rotina da família e nos outros integrantes da família. Então, assim, o cuidar do paciente de forma humanizada, de forma integral, que é o que a gente consegue fazer através de uma equipe multidisciplinar. Então, o cuidado oncológico vai muito mais do que o cuidado com o oncologista, né? Vai muito mais além do que passar na consulta, receber a sua prescrição de quimioterapia e ir para o salão de infusão, né? Atrás desse processo tem muitas coisas. Tem muitas outras coisas. Então, a gente conseguir fazer um trabalho integral dessa forma faz com que a gente consiga diminuir, né, efeitos colaterais. Quando eu falo efeitos colaterais, de tudo, né? Não são efeitos colaterais, às vezes, orgânicos, né, como náusea, vômito, fadiga, mas são eventos realmente de desestruturação de relações familiares, uma situação social vulnerável, uma instabilidade ou um receio, né, do processo. Então, eu acho que dessa forma conjunta, a gente consegue realmente cuidar do paciente, cuidar do bem-estar dele, né, que vai muito além do que receber o medicamento e ir embora. Sim. Então, acho que é muito importante esse suporte ao paciente. É essencial que isso seja feito por uma equipe multiprofissional. Então, por isso que vocês foram convidadas hoje. Porque realmente a gente quer divulgar o trabalho de vocês, né? Cada uma na sua esfera, né? Cada uma no seu setor e cada uma na sua dificuldade, no seu desafio diário, mas que todo mundo contribui, né? Nessa jornada do paciente. Então, assim, eu queria entender e começar por você, Luma, o acolhimento do paciente, né? Como que é feito esse acolhimento, como que é feita a recepção desse paciente, como que você conseguiria pontuar para a gente na sua rotina, como que é feito isso? Bom, no rádio, né, que é o instituto que eu trabalho, a gente hoje tem, antes mesmo, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, ele já tem a linha de tratamento dele, a gente já, antes desse paciente chegar para a gente já sabe quem é esse paciente, porque a gente normalmente faz as conferências no dia anterior, com uma equipe multi, que é a farmácia, a enfermagem, o central de guias, para saber se está tudo ok para esse paciente entrar, a recepção. Então, a gente alinha tudo para esse paciente chegar. Então, ele chega muito assustado, né, sempre. Esse paciente, normalmente, ele chega, ele já sabe o que as medicações dele vão causar, né? Ele já procurou, ele sabe o que um docetaxel vai fazer, ele sabe as reações que ele pode ter durante a infusão. Então, ele chega normalmente muito assustado. Então, a enfermagem, né? O papel da enfermagem para fazer uma boa consulta de enfermagem, coletar um histórico de enfermagem desse paciente, para entender qual é a situação dele, a situação familiar, porque esse paciente, ele não adoece sozinho, adoece a família, esse paciente, ele é filho, ele é um pai, ele tem histórias, né, e adoece um contexto todo, né. Então, a gente faz um histórico do paciente para saber lidar com ele, entender quais são as dores dele, quais são as preocupações, os medos, entender o que ele sabe, né, porque às vezes é isso que eu falei, ele já procura alguma coisa, ele já chega sabendo alguma coisa. Então, a gente tem que acolher o que ele já sabe também e tentar, da nossa forma, como profissional, mostrar para ele que vai ser o mais leve possível. Pelo menos assim, eu percebo que na nossa unidade a gente tem a sorte dos pacientes, eles, no tratamento deles, ser bem mais tranquilo do que eles imaginam. Sempre quando a gente vai fazer a consulta de enfermagem, a gente fala para eles, é um processo difícil, mas vai ser mais fácil do que você imagina. E então, assim, tem bastante paciente aqui hoje, provavelmente na live, que pode falar que realmente a gente tenta acolher esse paciente, os medos, as angústias, e a gente tenta se conectar com o paciente, né? Porque a gente precisa, a área da oncologia é realmente uma conexão com o paciente.
A gente sabe de absolutamente tudo desse paciente, às vezes até da família, porque esse paciente vai ficar um período ali com a gente, às vezes o tratamento dele são por vários meses. Então a gente sabe muito desse paciente, então essa conexão com ele é muito importante, ele confiar na gente, confiar na nossa palavra e mostrar para ele que vão ter altos e baixos durante o tratamento, nem sempre vai ser fácil, às vezes o caminho do tratamento vai mudar, mas a gente tem que mostrar para ele que ele não está sozinho, né? Que a gente tem uma equipe, que a enfermagem está lá com ele, vários profissionais com ele. E uma coisa que a gente faz muito lá no rádio, assim, eu e as outras enfermeiras, a Bru, a Lu, a gente tem um contato muito próximo com os pacientes, de passar até, às vezes, o contato pessoal. Não são todos os profissionais que gostam, mas eu acho muito importante, porque às vezes ele tem uma dúvida 11 horas da noite e o ciclo dele é no outro dia, e ele tá lá angustiado, às vezes sem saber se ele pode comer de novo, se ele não pode. Então, esse contato, essa aproximação é muito boa. E é isso, tentar acolher todos ele, o paciente, a família, tudo que a gente puder. Sim, com certeza. E Bia, como que você vê essa questão do acolhimento, mas também do cuidado domiciliar, assim, do paciente? Como que você consegue enxergar essa dinâmica, né? Que no caso a Luma conseguiu identificar essas primeiras demandas, essas fragilidades, as fortalezas daquele paciente. E como que você traduz isso para um cuidado domiciliar, para um cuidado da relação do paciente com a instituição que ele está? Como que você se insere a partir desse primeiro momento? Como eu fico mais no hospital, na verdade agora as coisas vão mudar em breve, né? Porque a oncologia vai lá para o hospital, então... Mas geralmente eu tô com o paciente, com a família, quando eles estão descobrindo o diagnóstico, né? Quando se interna para investigar. Então, a gente vai criando uma relação, tanto com o paciente como com a família, porque, como a Luma disse, todo mundo adoece junto, né? Então, é um trabalho de, aos pouquinhos, entrando na vida dessas pessoas, né? Porque, querendo ou não, a gente adentra a vida delas e isso faz muita diferença no tratamento, né? E quando eles vão para casa e depois seguem no atendimento ambulatorial, a gente vai identificando aos poucos algumas fragilidades, né? Vai precisar parar de trabalhar para conseguir fazer o tratamento. Então, vamos encaminhar para o INSS, como que a gente pode ajudar? São questões assim que vão ajudando, né, na questão do tratamento e na inserção da família também no tratamento, porque as coisas não são fáceis, né? Então, como essa família vai se inserir no cuidado? E sempre trabalhando muito em equipe, né? Tanto com a enfermagem, como com a psicologia, até fisioterapia, e com os próprios médicos, porque às vezes somos nós que levamos para o médico alguma informação que eles nem imaginam da vida do paciente. Muitas. Sim, com certeza. E Bia, eu sei, né, conheço muito bem o seu trabalho e sei que você tem uma atuação particular também no momento que a coisa pega fogo, né? Então, quando acontece uma intercorrência, quando o paciente precisa internar. Então, assim, como que fica essa ponte que você faz entre a instituição, né, que parece um lugar... O hospital tem essa tradição, entre aspas, né? A cultura de ser visto como um lugar frio, distante, em que você fica sozinho. Como que você ameniza isso, né? Como que você no dia a dia lida com isso? Para os pacientes que estão recebendo um tratamento, mas no momento estão internados. Eu acho que em tudo que a gente faz, a gente tem que pôr amor. Então, quando o paciente chega lá, o que ele espera é que, no mínimo, ele seja acolhido. Então, eu penso, como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse no lugar dele. Então, eu faço muita coisa mesmo, que às vezes nem seria função, mas que eu penso de como seria importante se fosse eu naquele lugar, né? Então, escutar as demandas, trazer junto com a equipe, às vezes brigar, tipo, não, vamos fazer isso, por favor, vamos trazer a filha, é importante.
Então, são nos pequenos detalhes do dia a dia, assim, que a gente vai agindo com cada um ali, né? Eu acho que é pensar, em como eu gostaria de ser tratada. Acho que a gente tem que partir desse princípio. Uhum. Muito bom. E aí a Eveli, que também é enfermeira assistencial, assim como a Luma, mas ela tem um desafio adicional na prática clínica dela, que é ser enfermeira executiva, né? Então, além de fazer o acolhimento, de fazer o atendimento direto do paciente em tratamento oncológico, ela ainda tem o desafio de cuidar do ambiente em que o paciente está, né? E fazer acontecer essa jornada de tratamento e fazer acontecer o tratamento integral, né? Fazer com que a equipe multi chegue no paciente, fazer com que esse paciente tenha acesso a todos os recursos que ele pode ter ali naquele momento. Conta pra gente, Eveli, como que é a sua rotina, como que se desdobram as suas várias funções. Como todas disseram, só que nosso serviço é um pouquinho diferente do contexto deles. Os nossos pacientes, eles chegam com várias demandas. Muitos deles não têm nem condição, não tem, não vim na químio porque eu não tinha transporte, né? Isso é importantíssimo. Então, cadê o serviço social nesse paciente? Onde que ele entrou? Quer dizer, ele não entrou, né? Então, a gente tenta fazer a primeira consulta do paciente, ver todas as demandas do paciente. E fazemos também reuniões com a equipe multi para cada um seguir o fluxo do atendimento primário do paciente. Como nós somos bem diferentes do Instituto do Rádio, que os pacientes já sabem de tudo, lá os nossos pacientes não sabem muita coisa. Né? Eles não sabem nada. Eles chegam, sai da equipe, a equipe médica explica, às vezes 2, 3 vezes, né, Isa? Mas ainda ele sai com um monte de pontinhos de interrogação. Então, desenha, às vezes, faz mímica, faz tudo que é necessário, mas às vezes não é suficiente. É a diferença do particular para o SUS, né? Muito. Não, é diferente. Ele não sabe nem o que é um taxel. Ele só chega lá, é a vermelha. A única informação que ele chega é a vermelha? Não, não é a vermelha. Então, a gente, lá na PUC, a gente faz todo esse recolhimento, junto com a equipe multi, fazemos reuniões periodicamente, para a gente saber do caso, como que a gente vai chegar nesse paciente, como a gente vai trazer essas demandas do paciente, né? Vamos pedir SAEC, vamos pedir SAD, o que nós vamos fazer? Então, a gente se reúne com todas, a TO, a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe multiprofissional muito boa lá na PUC, temos Nutri, temos psico, terapia ocupacional, no qual a gente trabalha para melhorar o dia a dia do paciente, para facilitar, né? Para que seja mais leve o dia a dia no tratamento. Temos a equipe, né? Na PUC, né, assim, a gente tem todas essas dificuldades, né, que todo paciente oncológico tem do momento que ele está vivendo. Mas muitas vezes isso acaba sendo um pouco... Isso às vezes entra num segundo momento, porque existem os desafios sociais aí, né, a serem organizados e, né, mitigados para que aquele paciente consiga realmente, né, focar em outros aspectos. Então, às vezes, na verdade, a gente pega esse paciente de primeira vez, que ele está começando a quimioterapia, muitas vezes no salão. A gente não tem uma pré-consulta, onde que a gente fica sabendo de todas as demandas do paciente, o que ele precisa, tudo. Então, os pacientes vão para a quimioterapia, e muito na quimioterapia a gente assiste ele para desvincular para a equipe multiprofissional para atender esse paciente. A gente traz todas as demandas, daí as meninas fazem uma consulta multidisciplinar em outro momento, tá? Vendo sobre os benefícios, sobre a alimentação, né? Porque o nosso público é bem diferente, é bem carente, tá? Mas no rádio a gente também não tem. A gente também faz a nossa primeira consulta no salão. No salão a gente só faz no salão também. Ainda não temos também
esse privilégio de fazer uma É consulta um de sonho, né? enfermagem só nossa, num consultório. Não tem, é um sonho, mas não tem. A única coisa que a gente consegue pegar do paciente antes mesmo é a prescrição, né, que a gente consegue fazer no dia anterior com a equipe do Radium para ver se está tudo ok para esse paciente entrar. Mas é a hora que ele entra mesmo que a gente vai descobrir assim o que ele está esperando da gente. É um sonho da enfermagem, Não, fazer uma consulta prévia. consulta de enfermagem só nossa, um consultório só nosso, é um sonho, nossa. Eu acho que essa troca é importante, porque cada lugar vai ter seu desafio, Sim, né? Assim, Sim. na atuação. Mas vocês conseguem ver que muitas situações são muito parecidas, né? Sim. Independente do lugar que a gente está, independente, né, do público que a gente esteja atendendo, o desafio com o paciente oncológico se resume basicamente, né, em oferecer cuidado e conseguir cuidar, né, de acordo com a demanda que ele tiver, né, de realmente ouvir, né, ouvir se ele é a principal, se ele ou ela é a principal fonte de renda da família, e a Bia precisa fazer algum tipo de intervenção, se existe um conflito, que, né, pode ser de diversas ordens aí, que esteja afetando, né, na adesão do paciente. E vocês no dia a dia, né, entender que, não, esse paciente está sempre perdendo peso, então isso é um sinal de alerta para mim. Será que ele está tendo, né, alguma toxicidade de quimioterapia que ele não está me relatando? Ou será que é a condição nutricional dele que não está conseguindo responder ao tratamento? Então, assim, vocês acabam tendo vários gatilhos ali naquele momento que vocês estão com o paciente. sim. E, além de tudo, é uma troca muito intensa, né? Como a Lu usou, é uma conexão muito intensa, porque você passa horas, né, junto com aquelas pessoas. E muitas vezes, toda semana, por 6 meses, um ano. Então, não tem como você realmente não saber que o neto nasceu, que a pessoa faz aniversário em tal data, que aquela pessoa gosta de comer tal comida, porque não tem, é uma convivência realmente, Sim. uma troca muito intensa. Uhum. Então, Realmente uma conexão. é uma das melhores definições que eu já ouvi, porque realmente é isso, né? E aí, independente do momento que você está entrando na jornada do paciente, mas você precisa dessa conexão para poder fazer um bom trabalho, para esse paciente se sentir bem cuidado. Sim, agendamentos, né? Às vezes ele está com dúvida no agendamento, uma coisa simples, está com um monte de papel perdido nos papéis. Aí a enfermagem vai lá, chega, explica, não, é aqui, certinho. Tal dia o senhor vai vir, tem que fazer o exame um dia antes, né? Como que o senhor passou? Mas, não, tô bem, filha. Não, não é agora, é em casa. Como que teve em casa? Então, são esses pequenos detalhes que a gente vai conversando, vai conhecendo e vai trocando experiências com ele mesmo, porque às vezes a gente pensa que está aprendendo alguma coisa, ensinando alguma coisa para ele, mas não, eles estão passando para nós muita coisa, né? Eles têm uma gratidão imensa, um amor indescritível. Nossa, realmente. Traz E é uma bolinho. troca, porque a gente se apega de um Muito. tanto que é inexplicável. Acho que é a área que mais se apega. Eu é surreal. É surreal. Vira família, né, Luma? Nossa, demais. A gente. Nossa, é surreal. Realmente é um encontro, né? Não, Sim. É um encontro de muito almas doido. trocando, porque Realmente. é uma troca muito grande. É uma Sim. compaixão, uma gratidão imensa. É Imenso. cada dia aprendendo coisas diferentes. Sim, A gente é nunca é maravilhoso. igual no outro dia. Não, Não. Nossa, eu falo muito que como eu me formei, como eu sou hoje, é outra Luma, porque a gente realmente é um conhecimento diferente, assim, é uma visão da vida diferente, total. A gente ama muito mais, assim, e eles principalmente, né? é que nem você falou do celular. O celular nunca mais parou. O celular tá E não tem como.
como, assim, é o veículo mais próximo para eles tirarem qualquer tipo de dúvida. Às vezes, lá no rádio, a gente tem as crioterapias agora, né? E, assim, tá um sucesso. A gente tá uma demanda muito grande de crioterapia. E, às vezes, as pacientes, elas estão lá angustiadas. E, ai, será que eu lavo meu cabelo hoje? E, assim, são coisas pequenas que elas resolveriam mais fácil na mensagem, entendeu? Então, não tem como a gente negar esse vínculo, essa proximidade. Não tem como. E facilita muita coisa, né? Às vezes, que nem eu tenho paciente de várias cidades de fora. É um paciente de Jaguariúna, um paciente de Louveira. Olha meu exame, dá uma olhadinha no exame, vê se vai dar para fazer. São coisas simples. Às vezes você fala, não, ó, uma viagem, trazer ele, todo esse transtorno, que às vezes é acamado, né? Então, assim, isso facilita muito a vida deles, ajuda muito. Às vezes não tem o dinheiro, é o combustível que economiza, o pedágio que economiza. Então, a gente está lá como facilitador também, né? Facilitadora, Para exatamente. facilitar toda a vida dele, agregar ele, trazer ele mais no seu plano, né? Isso é importante. Demais. E meninas, Bia, eu acho que você, né, que convive com o paciente no salão, na internação, fora da internação, como que fica o envolvimento emocional? Ah, pega. Não tem, como as meninas falaram, não tem como não se apegar, né? Porque, como você falou, Isa, a gente às vezes convive todos os dias ali, né? Então, todo dia passando da bom dia, você vai entrando na vida desses pacientes. Alguns viram até amigos, né? Amigos que a gente vai levar para sempre. E as famílias deles também. E o que a Evelyn estava falando que às vezes o paciente não tem nem dinheiro para ir na consulta, né? Não é porque eu estou no privado que eu não percebo isso também, porque muitas vezes aquele paciente que tem o convênio, ele é o único que trabalha na casa, né? Assim, e tem o convênio. E aí eles ficam muito preocupados, eu vou perder meu convênio, como que eu vou fazer, como que vai ser esse afastamento. Então, a gente lida com questões bem íntimas, assim, né? A gente entra de uma certa maneira que não tem como a gente não se envolver. Em alguns casos, esse envolvimento é um pouco maior. A gente vibra com as conquistas, quando eles podem ter alta, mas a gente também sofre muito quando eles estão indo para o processo de finitude e de trabalhar com a família, o que vai acontecer e como vai ser. São coisas bem profundas. Tem dias que a gente vai estar bem, tem dias que eu chego no hospital e a equipe sabe que eu estou em sofrimento. E assim são o dia a dia da assistente social. Isso aí. E você, Beli, como que fica seu envolvimento, né? Porque você ainda tem essa questão técnica muito forte, né? Que você tem que oferecer o cuidado, mas você tem que fazer o cuidado acontecer. Sim. Né? Como fica? Fica complicado. É o vozinho fofinho, é a vozinha maravilhosa. Não tem como não se envolver. Não tem como. Infelizmente, a gente, que nem a gente vira família, sensibilizar com o outro, colocar no lugar, dar tudo aquilo que você gostaria de receber, né? Eu acho que um atendimento humanizado, mas não tem como. A gente sofre também, a gente ri junto, a gente sofre na alegria e na tristeza. É bem isso. E eu acho que a gente começa a perceber o que é importante para o paciente. O que é importante para ele naquele momento? É receber uma visita? É ter uma flor dentro do quarto? É ter sua religião respeitada? É refazer um laço que foi perdido, né? Então, o que é importante para ele? Então, a gente dá atenção para esses mínimos detalhes. Eu acho que os meus melhores atendimentos, eles não acontecem dentro da minha sala com a porta fechada. Eles acontecem quando eu estou sentada no sofá conversando com uma família. São os atendimentos que surgem assim, no momento não oficial. Olha que a Bia tem uma sala, gente. Ela tem uma sala só dela. Que delícia! Tem um sofazinho, ela já falou. Você, Lu,
questão dessa relação humana, né? Não tem como ser Eu sou aquele padrão da enfermeira que sofre, assim, eu sou muito apegada. Os meus pacientes sabem. Lá no rádio, a gente tem uma escala, né, para divisão dos pacientes. E às vezes eu vou fazer a divisão, eu tô lá com 15 e as outras meninas com 5. Aí eu falo, ai, gente, eu preciso dividir, né? Aí eu faço tudo de novo, porque realmente eu sou muito apegada, assim. Eu queria guardar todos eles dentro de um potinho, assim, e levar comigo. A doutora sabe. a língua um pouco possessiva. Eu sou um problema, assim, eu sou muito apegada, nossa senhora. Então eu sofro muito, assim, quando a gente tá, o caminho do tratamento não tá indo muito bem. Eu mando muita mensagem para os médicos para saber, às vezes, dos pacientes, assim, fulana, como que tá? Aí a gente é bem insistente lá, mas não sou só eu, não, as meninas também são. É que eu sou. A Porque insistente social. eu sou um pouco mais radical, eu sou ciumenta, então eu tenho o benefício de eu fazer a escala, então eu posso pegar todos, entendeu? Eu saio nessa vantagem, porque eu posso pegar todos eles. Aí no outro dia a gente divide. Mas eu sou muito apegada, eu sofro, eu me divirto junto, eu sofro junto, eu sou dessas. Mas também é que, assim, acho que a gente começa também a ver a terminalidade como um outro lado, né? A Sim. gente vê o paciente no seu processo, todo sofrendo, tudo, a gente fala assim, ai, descansou, não dava mais. Então, às vezes, a gente vê aquele paciente sofrendo e chega cansado, a gente vai no médico falar, ai, deu, né? Pelo amor, vamos deixar descansar? Então, acho que a gente começa a enxergar com os outros olhos, começa a Sim. já se desvincular um pouco e referir que ele precisa descansar mesmo. Tem pacientes que a gente sofre muito mais, porque é engraçado, depende muito do tempo que o paciente está com a gente, toda a história dele, né? Porque tem muito isso, né? A gente acompanha uma vida, às vezes, do paciente, um processo todo. Então, normalmente, esses pacientes que estão com a gente há muito tempo, a nossa tendência é sofrer um pouco mais, assim, é quando o caminho não está indo bem, né? Mas Mas é isso, eu às tenho. vezes a conexão nem precisa de tempo, né? Às É, vezes tem pacientes que a gente conhece por pouco tempo, mas que eles atravessam nossa. qualquer coisa, assim, em direção ao nosso coração. Não tem barreira nenhuma. Sim, é muito, Eu Mas a acho que gente essa vai. questão é a questão da afinidade, eu acho que é a questão da relação que se constrói, né? Independente do tempo ali de convivência. Claro que tratamentos mais longos, a gente tem mais oportunidades, né? De conviver, de trocar. Então, acho que é uma troca intensa nesse sentido, né? De tempo. Mas mesmo com pouco tempo, né? Tem alguns que essa troca é muito intensa, é muito forte. Então, acaba se criando um vínculo, né? Eu acho que talvez até uma sensação, às vezes, de urgência mesmo, né? De fazer as coisas acontecerem e de realizar certas coisas, que isso acaba chegando na gente também, né? Da gente estar ali de uma outra forma, de estar disponível, com uma outra energia, com um outro olhar, né? Para essas pessoas que estão do nosso lado. Mas realmente é bem interessante, e repito, né? Como mesmo cada uma no seu, né, na sua função, na sua profissão, vocês compartilham dos mesmos desafios e dos mesmos privilégios, né? Eu falo que, como oncologista, eu me sinto privilegiada. É como se eu estivesse assistindo a vida daquele paciente num camarote, assim, na primeira fila, né? É assim que eu me vejo. Assim. Eu me vejo como uma privilegiada de estar num lugar muito incrível, de ver o paciente vivendo toda a jornada dele, né? Eu não me sinto como se eu estivesse fazendo uma grande intervenção por ele. Na verdade, é ele que faz tudo, né? A gente só dá um pitaco ali, aqui e tal. Ó, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. Mas as decisões são deles,
né? As decisões, as tomadas, as emoções, a gente compartilha tudo. Mas aquela jornada é dele. Então, eu vejo muito como um privilégio estar ali assistindo e podendo auxiliar, né, de acordo com o conhecimento, de acordo com a oportunidade, mas de estar ali sempre na primeira fila, né, torcendo e tentando cuidar, independente do resultado, né. Às vezes, eu acho que é como a Everi falou, né, às vezes o resultado é o processo de finitude, né, isso é natural, né, isso é humano. Então, às vezes, é estar próximo mesmo naquele momento, né? Não é estar próximo só no momento que é para aplicar o remédio, mas é estar próximo para quando o remédio não é mais diretamente para o câncer, né? Quando o remédio é o abraço, a escuta, entender as demandas daquele paciente, né? Quando isso ganha uma dimensão extraordinária daquele momento. Então, estar junto, né? Caminhar junto com o paciente, realmente em toda a jornada que ele tiver, independente de qual seja o resultado final, né? É um privilégio, realmente, estar nesse lugar e é como a Luma disse, é uma conexão. Você precisa estar junto para poder conseguir estar ali ajudando o paciente em toda a travessia dele. E contem para mim, vocês têm alguma, imagino que muitas, mas o que vem na cabeça, assim, de alguma experiência que foi desafiadora, mas que foi muito gratificante na história, assim, profissional de vocês? Eu acho que eu tenho muitas histórias que eu acabo escrevendo para mim, essas histórias, para eu nunca esquecer, porque esses pacientes são muito especiais na minha vida. E eu tenho desde paciente que quis comer torresmo e paciente que quis pedir perdão e eu fui encontrar o filho lá na Austrália, que ele não tinha mais contato. Como que eu vi recentemente, que eu acho que foi estar com a minha amiga nos últimos momentos dela e fazer tudo o que era importante e sagrado para ela. Inclusive um vídeo do Tiaguinho. Mas isso eu faço para todos os meus pacientes. Quando eles têm uma vontade, eu vou atrás, seja o que for preciso. É isso aí. Eu tive paciente que a filha falou que ia fazer o aniversário dele. Acho que a Isa estava presente nesse aniversário. E ele falou para a filha, não, eu vou comemorar lá com as meninas na químio. E ele fez o aniversário lá com a gente. Ai, ele trouxe o todo bolo, trouxe tudo, fez uma baita festa. E ele é de Santos. Ele falava assim, não, eu não vou fazer a festa com vocês, eu vou fazer com as meninas da químio. Que e ele unidade. passou o aniversário dele com a gente. Aí teve algum... Pode falar, Isa. E ele veio preparado, trouxe o kit festa completo. A filha ficou brava, porque não ia fazer o aniversário para ele lá. Que não ia fazer o aniversário com a família, que ele ia passar o aniversário com as meninas. E a gente comemorou o aniversário dele lá. A gente teve, hoje eu recebi uma história de uma ex-colaboradora, a Michele, que trabalha no CAISM, de uma devolutiva de um paciente que foi nossa há muitos anos. Ela também, aí, acho que a Isa participou dele, que ele está hiper bem. Também, depois de 5 anos de luta, está hiper bem, ele mandou um videozinho. Então, assim, é muito gratificante. Tivemos chá de bebê na químio, também foi muito... Um catálogo vasto de eventos, né? O que precisar a gente está fazendo. Desde chá de bebê, festa de aniversário. O que não teve ainda foi um casamento, só na festa junina. A gente precisa correr atrás dessa experiência. É verdade. A festa junina nem se fala, né? Que a festa junina nossa é um sucesso. Esses anos de pandemia foi meio difícil, mas esse ano já estamos retomando toda a nossa quadrilha, a nossa festinha na quimioterapia. Ai, que delícia. Ai, e você, Loma?
A Bruna até escreveu aqui, nossa, vai ser difícil uma história. Mas eu tenho, assim, eu fico muito, muito emocionada e muito feliz, porque é uma data muito importante para mim, é meu aniversário. Eu amo comemorar aniversário. E, assim, de ver os pacientes, eu tive esse ano, inclusive, ela estava aqui na live, a Meire. Ela mudou o dia do tratamento dela para ir no dia do meu aniversário. Aí ela levou bolo e levou e tira foto. E ela mudou, ligou para a doutora Suzana, falando que queria trocar o dia, porque queria estar lá comigo. É, muitos, assim, histórias. Eu tive um paciente uma vez que já estava na finitude, já estava indo e ele queria muito fumar e ele estava hospitalizado. Eu tranquei ele dentro do último quarto do corredor. Eu falei para a filha: traz tudo que esse homem quer, traz todos os cigarros que ele quiser fumar. E ele fumou, acho que uma tarde inteira de cigarro. Eu deixei ele fumando. A empresa nunca soube, ainda bem que não é atual, mas deixei ele fumando, deixei ele fumando. E assim, todos os presentes que eu recebo, e não só em forma de presentes, mas assim, as coisas que os pacientes falam pra gente, às vezes assim, eu mostro os áudios pros meus pais, né? Porque eu moro longe deles, eu tenho que justificar. Olha, eu tô longe de vocês, mas vale muito a pena, sabe? Os meus pacientes, eles me amam muito. Então, tipo assim, sentir o amor deles é muito, muito, muito importante. Acho que vale muito mais, assim, do que qualquer outra coisa. Eu me sinto muito amada, muito privilegiada, assim. Então, acho que essas histórias de amor mesmo que eles têm por mim é o que é muito importante. É o que nos fortalece. Eu também Nossa, eu me sinto muito é isso, privilegiada é com os pacientes e as privilégio, famílias. é privilégio. Eu falo muito sobre isso, que eu não sei como deve ser trabalhar com algo que você não gosta, Sim. porque a gente ama tanto o que a gente faz e ama verdadeiramente, é um negócio surreal, assim. Então, eu nem imagino como deve ser para alguém trabalhar com o que não gosta, deve ser horrível. Porque, tipo, é muito maravilhoso você fazer o que você ama. É muito maravilhoso. Eu chego na recepção de manhã e eu falo, bom dia. Aí bom dia. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar, porque eu não tô ouvindo. Vou voltar. Bom dia, todo mundo. Bom dia. É uma É delícia. muito isso. É o bom dia mais gostoso do universo. Sim, nossa, sem dúvida nenhuma. Meninas, nosso tempo é programado, então a gente precisa começar os encerramentos. E eu gostaria que, né, se cada uma se sentisse à vontade, de deixar uma mensagem em relação à sua experiência, à sua vivência, né? Como sente que realmente, né, pensando ali no seu momento de formação e olhando para os profissionais que vocês são hoje, né, olhando o trabalho que vocês fazem hoje, o impacto, né, que vocês têm na vida dos pacientes. Se cada um puder deixar uma mensagem para os nossos pacientes que estão nos vendo, os nossos colaboradores, as pessoas que estão, né, participando da live aí e com certeza sentindo a importância do trabalho de vocês. Eu queria dizer que, como a Luma disse, eu acho que quando a gente trabalha com amor, tudo vale a pena, assim, né? Então, é chegar todo dia lá com amor, e eu sou extremamente grata a todas as famílias. Hoje eu vi várias pessoas ali que fizeram parte da minha vida, e que vão fazer para sempre, que são histórias que estão marcadas na minha vida. Eu não sou a mesma que eu era ontem, e é um processo de evolução constante, ainda mais quando se está dentro da oncologia. Então, é uma transformação diária e que eu sou extremamente grata por trabalhar com uma equipe que me escuta, que me apoia, que me mostra, que me ensina, com enfermeiros que, sem eles eu não sou nada também, sem a psicologia eu não sou nada. A gente trabalha todo dia em equipe e eu sou muito grata por ter eles e essas famílias ao meu lado. Eu acho que a gente tem que tratar, né, fazer o melhor que a gente tem,
né? Com a sensibilidade, com a humildade, né? Trazer esse paciente para nós, para que seja um pouco mais fácil o dia a dia dele, né? Eu acho que a sensibilidade nossa, no nosso dia a dia, o sorriso, né, de fazer o dia dele transcender, eu acho que isso é tudo. Eu acho Uhum. que a gratidão, a empatia, né, que a gente vive todo dia, eu acho que é isso. Sim. Bom, eu sou muito grata mesmo pela enfermagem ter me escolhido e eu poder trabalhar nessa área da oncologia, que eu falo que não é a gente que escolhe, a gente é escolhido, porque inclusive na faculdade, a nossa grade de oncologia, né, a enfermagem, pelo menos na minha, é uma aula. Você passa uma ou duas aulas e Serviço social realmente, nem tem. pois assim, realmente a gente eu tenho certeza que a gente veio para isso. E eu vejo, graças a Deus, muito os profissionais que trabalham nessa área são excelentes. Eu tenho o privilégio de conhecer vocês, né, e outros tão bons quanto. E eu sou muito grata por conhecer cada um de vocês e fazer com que a vida desses pacientes sejam melhores e que a gente consiga levar, além de cuidado, amor e dedicação para eles, que né, eles não precisam só do cuidado da doença, eles precisam muito além disso. Então, Um eu sou acolhimento. muito grata, eu sou muito grata por poder participar desse momento do paciente e oferecer o meu melhor e eles oferecem a mim muito também. Eu aprendo demais com eles e com a família e com todos. Eu sou muito grata mesmo pelo que eu faço e eu amo muito o que eu faço mesmo. Meninas, vocês são exemplos, vocês são inspirações, e agora mais pessoas sabem disso, né? Às vezes, as pessoas que nos assistem têm a oportunidade de conviver com uma, com duas, com as três, mas realmente acho que agora mais pessoas sabem, né, do trabalho incrível que vocês fazem. Acho que essa é um dos compromissos que o Sonho tem, né, que é divulgar informações técnico-científicas e realmente divulgar o quão é importante o trabalho de vocês. Né? O trabalho de vocês é um trabalho que impacta diretamente no cuidado integral do paciente. Quando a gente fala no cuidado integral, é na humanização, é não ir fazer o tratamento, é se sentir cuidado. E isso o médico oncologista não consegue fazer sozinho. A gente precisa estar em equipe. O paciente precisa ser assistido por uma equipe, né, para que ele consiga ser cuidado de verdade. E isso a gente já tem até alguns dados mostrando, né, que instituições, serviços que apostam nas equipes multidisciplinares têm melhores resultados, têm pacientes mais felizes, pacientes mais se sentindo cuidados, né? Como a Bia falou, o processo de finitude é algo que pode acontecer, né? É intrínseco de cada um de nós. Mas como vai ser até esse momento faz toda a diferença. Faz toda a diferença para o paciente, faz toda a diferença para a família daquele paciente e faz muita diferença para nós também, que somos profissionais que estamos ali assistindo aquela jornada do paciente. Então, se a gente consegue conversar sobre as demandas daquele paciente com um colega de trabalho, a gente consegue estrategicamente ter um olhar diferente. Então, eu, Isabela, estou ali tendo a minha visão sobre o caso e cheguei e fala, não, mas e se a gente fizer dessa forma? E chega a Bia e fala, não, para o paciente, a maior demanda dele nesse momento é essa. Chega a Luma e fala, nossa, a gente pode agitar alguma coisa, porque o aniversário desse paciente está chegando. Então, assim, esse olhar é o que é mais incrível no trabalho, né? E é o que é mais incrível e, com certeza, combustível para a gente estar lá todo dia, disposto e sendo feliz na nossa profissão, né? E realmente poder compartilhar isso com vocês nesse momento, nessa live, realmente foi muito especial. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Vocês são profissionais exemplares. Você é maravilhosa.
Maravilhosa. Eu tenho certeza que é unânime de quem trabalha com você. Sim. Com certeza. Tem o mesmo pensamento. Você é maravilhosa, a gente ama trabalhar com você. Mas você tá muito Bom, é muito sumidinha do rádio. Só quero dizer isso. Agora ela é Eu minha. nem vejo ela no Santa Teresa. Ela passa até que da manhã. Pois é, ela tá, agora ela nem vai dar oi pra gente. Eu que Ela vou correr voltou atrás pra mim. dela lá. Ah, tá louco. Um beijo, meninas. Boa noite. Muito obrigada. Meninas, Boa parabéns. Obrigada. Beijo, Parabéns. boa noite. Obrigada. Tchau.